Hoje vamos iniciar uma série de análises gerais, forenses, chamem do que quiser, dos grandes casos clássicos da ufologia moderna, desde a década de 40 ou algum mais antigo. O de hoje é um caso muito especial, embora pareça simples nos dias atuais. Vamos ao vídeo. Então, no vídeo de hoje, o caso Guyancourt é um caso francês e que está lá no comecinho da ufologia moderna e nós vamos ver os seus detalhes. É um caso que você pode encontrar facilmente em outros canais que tem outros objetivos de comunicar e de dar mais minúcias, mas nós aqui vamos tentar ser um pouco mais objetivos na avaliação destes e também citar nossas fontes para que, faltando um ou outro detalhe, vocês comparem pelas fontes. Então vamos lá. O incidente de Guyancourt. Então, um caso interessante que aconteceu no dia 24 de julho de 1950. E aqui nós vamos fazer essa análise estruturada. Vejam bem, foi muito próximo ali de Paris, na França, região de Paris, na verdade, e na categoria, pela classificação da velha ufologia clássica, né, lá do Heineken e outros ufólogos que vieram depois e seguem seu ali de pensamento mais científico, podem classificar as categorias, colocando ele na anomalia aérea de classe 3. Então vamos lá aos detalhes. Aqui procurei trazer para vocês uma distância, aqui o centro de Paris. Então Guyancourt é a localização que fica a 20 quilômetros, então aqui de Paris. Uma área que seria bastante movimentada mesmo ali na década de 50, né? Então, vamos lá. 23 ou 24 de julho de 1950, porque já estava perto da meia-noite, da virada do dia 23 para o dia 24. Então, mesmo assim, já havia, né, um intenso tráfego ali aéreo. Estamos falando do pós-guerra, de uma Europa pós-guerra, ainda se redefinindo, se reorganizando politicamente, né? E havendo grandes confrontos ali na chamada Guerra Fria, ali estava no ápice. E claro, pós-Roswell, a organização civil da ufologia, que vocês já podem ter visto e aprendido lá no nosso curso de ufologia gratuito, lá na playlist. Mas voltando aqui para depois situar um pouco vocês temporalmente, vamos então às minúcias desse caso. Testemunha então principal, Claude Blondeau, ele tinha um bar na região e por isso estava ali sozinho naquele horário. Então ele fala que a distância dos eventos que vamos discutir é muito próximo. Estava a 100 metros. Então ele podia ter uma riqueza de detalhes, de sensações, como temperatura e outras coisas que ele pudesse sentir só por ser um ser vivo ali, né? Devido à sua proximidade. Já o contexto ambiental era um céu estrelado, uma noite escura, sem lua, e a testemunha estava isolada, né, a 1 quilômetro da sua residência. Se a gente colocar a cronologia dos eventos em 120 segundos, de tudo que é classicamente descrito pela testemunha, nós vamos ter mais ou menos isso. No tempo zero, quando iniciou o evento, o som inicial não foi de motores, não foi de uma turbina, nem de algo que pareça com os nossos filmes de ficção científica de agora ou da época. Ele se fala que houve somente um ruído de vento, semelhante a um comboio de carros passando por ali, como se não tivesse motores, fosse somente aquele lufar de uma coisa que passou, que cruzou os céus,
causando aí algum deslocamento de ar. 30 segundos depois, ele presenciou então o desembarque, onde ele chegou a ter um contato visual com os tripulantes da nave, né? As entidades, vamos chamar assim, biológicas, que saíram e manipularam algumas lâminas na base da espaçonave, do aparelho, do OVNI, do UFO, do WAP, seja como você queira chamar. Apenas 90 segundos depois, houve uma reentrada, né? As portas se fecharam e a iluminação anômala foi ativada. Vamos ver isso em alguns detalhes, porque entre os tempos de T0 e T30, esse contato visual foi claro para ele e falou em duas formas cinzentas que surgiram da obscuridade. Essas formas cinzentas poderia até ser uma questão de jogo de luz, porque a fonte luminosa, claro, estava vindo do objeto, né, do objeto voador. Já entre o desembarque e a reentrada dos tripulantes, houve um diálogo breve, porém que a gente pode chamar um diálogo tático, né, despretensioso, até natural. A interação verbal curta que seria sobre uma possível avaria, né, na ânsia de descobrir ou até perguntar de forma, através de um reflexo, como qualquer pessoa perguntaria, até assustado ou sem saber o que fazer, o que ali estava se fazendo, aquelas criaturas naquela situação. E depois da reentrada, então, 120 segundos depois, houve uma decolagem fulminante, mudança instantânea para a vertical. Vamos também ver isso aí em detalhes. Graças à testemunha, nós pudemos até pegar, baseado nos seus relatos da época, e fazer um esquema estrutural do exterior da nave. Tinha uma clássica aparência de disco voador, também já conhecida pelo cinema na época, isso é verdade, e por outros casos, e que está bem distante do relato sobre a questão do pires voador, né, lá no primeiro caso ufológico. Então a gente pode falar de alguns detalhes. A altura do eixo pode chegar lá de 1,60 m a 1,70 m. Seu diâmetro era de 5 metros e possuía escotilhas inferiores. Essas portas aqui ovoides, maciças e com essa espessura aqui por volta de uns 40 centímetros. Então, um artefato blindado, né? De ambos os lados, sugerindo que teria mais de um tripulante realmente, ou para um acesso mais rápido de mais de um tripulante. Aqui no mecanismo da base chama a atenção devido aos detalhes da conversa que vocês verão posteriormente desse caso. Então, o mecanismo da base tem essas lâminas metálicas e que se espaçavam 20 centímetros umas das outras, e que elas repousavam nessa estrutura aqui, ó, que a testemunha, pela contração que apresentou possivelmente, a maciez, lembrava borracha. O que é que nós temos de interessante aqui, pessoal, dessas características? Também tinha aqui umas vigias, né, retangulares, ó. Então esse contorno da espaçonave era vitrificado. E parece algo muito bem convidativo para um ser humano. Parece muito direcionado à nossa forma humana. Se fosse fabricada por nós e para nós, estaria um bom modelo, né, para se oferecer. E aí vocês começam a pensar nas várias teorias que nós temos a respeito das origens ufológicas. Lembro que o bom ufólogo, ele não tem como a origem alienígena a única teoria sobre a origem
desses artefatos que cruzam nossos céus, muito menos dos seus astronautas. Nós temos as teorias, né, de crenças religiosas, temos as teorias de viajantes no tempo, e aí poderiam ser nós mesmos do futuro, e temos até dos universos paralelos, de outras dimensões, como a maioria dos outros canais de ufologia que vocês veem por aqui chamam. Esse mesmo raciocínio também vai nos levar e influenciar quando a gente pega o perfil da entidade biológica que foi descrita pela testemunha. Possuía cabelos, era humana, 1,70 m, uma estatura bem parecida com a dos nossos pilotos, né? Normalmente, naquela época, não se gostava muito de pilotos muito altos, né? Nem astronautas muito altos, né? Para caber em espaçonaves, em aviões mais portáteis, vamos dizer assim, menores, né? Para caber num cockpit, tem ali uma limitação de altura. Então, se até falava de um tipo de vestimenta, né, castanha ou azul marinha, não ficou bem registrado pela testemunha. Mas quanto à sua morfologia, a criatura que saiu de dentro da nave, ou as criaturas, tinha realmente uma aparência estritamente humana. Seria, então, nossos descendentes, homens do passado, não errei não, de uma civilização, né, nossa, da Terra, que se foi ou foi destruída, ou algum sobrevivente do futuro, né, ou um historiador do futuro tentando passar despercebido por nós e com o mínimo de influência na nossa história. Possuía então cabelos castanhos, só para descontrair, então eles resolveram, se é do futuro, resolver o problema da calvície aqui, do seu interlocutor. Então, a adaptação perfeita à atmosfera terrestre sem suporte à vida. Isso é um ponto extremamente importante. Eu sempre lembro do exemplo lá daquele livro da Guerra dos Mundos, né? Onde os alienígenas tinham todo o aparato tecnológico, científico, tático, estratégico para nos invadir e não tinha a permissão do planeta de continuar vivos, de coabitar com a gente, com os conquistados. E por isso foram eliminados através de vírus. Então nós conquistamos, nós e todos os seres vivos complexos, né, multicelulares complexos, nós conquistamos o direito de estar aqui na Terra através de muita vida aí sendo sacrificada pela seleção natural e desenvolvendo resistência, né, ao longo dos séculos e séculos, dos éons, por que não dizer? Então, isso reforça a teoria de sermos nós mesmos nos visitando no passado, sendo nós o passado deles. E que por isso, tal como nós, eles também teriam a facilidade, né, de ficar tão à vontade e tão adaptados à atmosfera da Terra. Há um outro ponto na descrição, a anomalia de equipamento. A ausência total de luvas, ferramentas ou equipamento de proteção durante intervenção mecânica aparentemente complexa exterior. Então, você tem alguém saindo num planeta que a gente não sabe se é o dele, ele apenas chegou aqui, saiu e está mexendo ali muito à vontade, sem proteção nenhuma, né? Isso também pode levar alguns dos senhores que estão aí acompanhando o vídeo à questão das tecnologias reversas. E se fosse um ser humano do presente? Um ser humano justamente da época da década de 1950, já de posse secretamente de tecnologia alienígena. Bom, existem, né, quedas e contatos alienígenas antes de Roswell, mas inclusive se atribui até o Reich americano ter ali, antes de ter começado a guerra, ali por volta de 1937, alguns falam sobre
a possibilidade de um UFO ter caído na Alemanha e os nazistas terem aproveitado parcialmente sua tecnologia. Talvez esses cientistas entraram lá na Operação Clipe de Papel, que foi a operação que pegou todos os grandes gênios científicos nazistas e ao invés de condená-los à morte, foi levado para os Estados Unidos e por isso terminaram chegando à Lua, né? Então, a gente não sabe realmente se o que foi ali falado com este senhor francês, essa testemunha, seria realmente algo tão anormal, alienígena, como a gente possa pensar, porque são muito sombrios, né, os labirintos da ufologia, sobretudo nessa época da Guerra Fria. Mas sim, nós temos aqui uma morfologia, uma adaptação, uma desenvoltura muito humana, né, para um ser biológico não terrestre. E essa é a riqueza desse caso. O perfil psicológico comportamental descrito pela testemunha a respeito dos tripulantes tinha também algumas características bem interessantes, porque eles simplesmente fizeram seu concerto com as próprias mãos desprotegidas, demonstraram calma e naturalidade, estavam ali tranquilos, sem pressa, né? E não se importaram simplesmente com a presença da testemunha. Seria um mero inseto ou um animal simples que chegou ali e não merecia muito crédito. Então vamos falar que ocorreram 2 contatos, né? Vamos falar aqui apenas em fases, tá? Apenas é um caso só, de uma visão só, mas a gente vai dividir o contato em 2 partes. Então a primeira seria essa interação linguística, né? Então o Claude Blondeau chegou para eles e ainda teve a ousadia de perguntar se eles estavam com alguma avaria, se, sabe, aquela coisa assim, o pneu está furado, quando você vem, né, ver alguém trocando pneu e pergunta se o pneu está furado. E a entidade respondeu educadamente, sim, mas logo estará tudo arrumado. Só para descontrair, vocês sabem da seriedade, né, pessoal, que eu tenho aqui com os nossos vídeos, mas só para descontrair, a sorte aí do Claude foi que esses alienígenas não liam coisas como essa aqui da média. Se alguém sabe aí, respostas cretinas para perguntas imbecis. Então, eles não eram leitores desse tipo de literatura e preferiram continuar educadamente, né, respondendo, dizendo que logo estavam ali resolvido. Vamos então analisar o que a testemunha nos falou a respeito do padrão da voz, né? Nos falou, eu falo relatos da época, que eu não sou tão velho assim. Então, quanto à linguagem, né, havia ali um francês bem estruturado, gramaticalmente todo certinho, sem nenhuma linguagem mais técnica, como um mecânico falaria ou um especialista, um engenheiro poderia falar. Algum detalhe simplesmente não falou. Cadência anômala. E essa cadência da voz, a prosódia, é muito importante quando a gente avalia uma testemunha. Às vezes sua testemunha está ansiosa, incomodada com você, né? É esperado que ela fale rápido ou não fale, ou apenas troque um olhar, faça alguma atitude de condenação por você ter se referido a ele. Mas no caso aqui o que se viu foi um discurso arrastado, né, pronunciado de uma forma muito lenta, como se tivesse sedado e meio que ritmado, né? Você pode interpretar que talvez fosse um tipo de androide. Bom, esse é um pensamento que nós temos, nós seres humanos agora, né? Mas nós já vemos na nossa, até em filmes da época, talvez os robôs se comportassem mais assim. Isso seria um pensamento de um homem da década de 50 descrevendo uma voz, né, de um androide. Mas para nós não, nós já temos, né, robôs e outros da nossa ficção científica falando, como eu estou lhe falando, né, a própria IA fala muito perfeito.
Então o estado psicológico seria um tom lacônico e não defensivo. Então estaria ali, né, o foco muito passivo, exclusivo na tarefa que eles estavam resolvendo e assim, respondeu por educação, né? Para não dizer que realmente ignorou aqui a intrusão do terráqueo. Durante esse tempo, a testemunha pôde perceber pelas aberturas um esquema interno de cockpit. Então, havia um esquema de cada abertura teria isso. Então, a gente vê um assento central para cada abertura, essa poltrona aqui reclinável, revestida, nos tons de vermelho e estruturalmente semelhante à cadeira de nossos dentistas, já existentes na época. Aqui, quanto a um possível posto de comunicação e controle, painel frontal, equipado com algo que tivesse de 7 a 8 botões. O comando de voo principal, aqui, tinha um volante oval, maciço, coberto por vários símbolos aqui, e munido de alavancas verticais nas extremidades, parecendo nossos aviões mesmo, bem modernos. Nossos aviões ainda têm isso. Os carros antigamente não tinham esse símbolo, hoje nossos carros já têm, então isso é um detalhe pequeno que envelheceu muito bem, muito bem. Também falou em módulos, né, periféricos, assim, lateralizados, e que falava desses equipamentos utilitários distribuídos de forma simétrica ao redor da cadeira central. Da nossa visão aqui, daqui do século XXI, que eu me refiro, esse cockpit me parece muito analógico. Muito analógico. Entende? Para algo que vai ter outras características aerodinâmicas, como vocês vão ver mais para frente, me parece bem incompatível. Mas quem sou eu para dizer, né? A gente tem exemplos na ficção científica que, embora apresente grande tecnologia, civilizações preferiram o aspecto analógico, né, do que o digital nosso. Quando você pega filmes como Star Wars, você tem, né, coisas concebíveis ali como algo bem futurístico ou de avançada tecnologia inimaginável para nós, mas ainda com esses aspectos bem analógicos. Lembra? Para pegar a Estrela da Morte tinha um troço que baixava assim. Pois é. É sobre isso que eu estou tentando fazer vocês serem críticos. E a intenção é essa, viu, gente? É ser crítico aqui. Despertar em vocês o raciocínio crítico de cada caso ufológico. Nem estou desmoralizando, nem estou apaixonado aqui, crente, fanático. Estou tentando mostrar para vocês uma forma de avaliar de forma neutra, apesar de gostar muito desse tipo de caso. Vamos em frente a uma situação que também envelheceu muito bem na descrição da testemunha, do Claude Blondeau. A anomalia óptica, ou difusão de iluminação. Ele descreveu, essas são as palavras dele, a mais perfeita iluminação que jamais houvera visto, não projetava nenhuma sombra. Então, a iluminação que ele conhecia na época, e que é a convencional até hoje, né, é uma iluminação que vem aqui de cima e tem a sua sombra. A anomalia descrita por ele, a visão que ele teve, tinha essa, a ausência de um ponto focal. A luz parecia vir do centro, do nada. Uma origem impossível de se determinar. E tinha essa difusão absoluta, porque não deixava sombra nenhuma em nenhuma parte. Isso é muito interessante. Até posso mexer aí, magoar a ferida dos amantes da ufologia, porque na minha vida pessoal sou médico.
há 26 anos e gosto de estudar um pouco de artigos científicos. Entre eles eu gosto de ler sobre medicina do espaço. E uma das grandes coisas que se descobriu em estruturas espaciais, como a Estação Espacial Internacional, foi a questão da necessidade de colocar luzes sempre acima da cabeça dos astronautas, fazer com que eles peguem hábito de desenvolver com que a luz sempre esteja acima, pois o globo ocular e a própria visão começam a falhar se a gente não mantém esse tipo de comportamento. Ou seja, nosso globo ocular foi feito para ficar aqui na Terra com o solzão ou a lua lá em cima no céu, né, e a luz vindo de cima. Então não é nem à toa, né, que a gente tem que colocar sim o nosso candeeiro na parte alta e não na parte baixa, para que ele possa iluminar todo o ambiente, já dizia Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Então aqui ficou essa descrição extremamente curiosa, feita pelo seu Claude Blondeau. Na segunda parte, então, do contato, o encerramento dele, há o que a gente destacar quanto à energia. Então vamos lá. O contexto então da pergunta é questionamento de Blondeau sobre o uso de numerosos botões no painel de controle central. Quem não perguntaria, né, se tivesse essa oportunidade? Então, houve uma ação subsequente, as entidades retomam seus postos em silêncio, ignoram, e as portas então ali maciças, blindadas, fecham-se sem haver nenhuma outra explicação. Então, sabe aquela criança chata que entrou no voo da Gol e que quis perguntar aos pilotos ali, atrasados, cansados, sobre os painéis, né, que tem tão pouquinho, né, para explicar? Então foi mais ou menos isso. Os caras não deram a mínima e voltaram lá ao aconchego da sua espaçonave. Então vamos falar, segundo a testemunha, a física de decolagem cinemática. Então, durante todo o tempo, a nave não teve aquele clássico trem de pouso. Ela ficou flutuando, não houve um contato físico. Ficou esses 10 centímetros, vamos dizer assim, e a sua aceleração foi vertical extrema, sem curva de transição. Então não houve uma aceleração gradual. Então vamos ver aqui esses detalhes, essas características, né, da decolagem. Estado de suspensão. Aparelho com aparência de alumínio leve, pairando a exatos 10 centímetros do solo, sem qualquer contato físico com o planeta Terra. Então nada de pezinhos de trem de pouso. A transição cinemática, passagens instantâneas da inércia horizontal para a velocidade terminal vertical. Então ele já saiu em máxima velocidade. Isso vai cair na classificação do Elizondo, né, e a sua equipe, que está tentando aí ver a ufologia moderna por outros ângulos, de outra forma. E aí ele colocou lá 5 características, entre elas essa questão de inércia, impossível do corpo humano suportar uma decolagem dessa sem ser esmagado. E há uma outra questão, a assinatura acústica, né? Se alguma coisa se desloca velozmente, há essa assinatura acústica. E nós vamos ver que ela com mais detalhes. Ascensão luminosa totalmente silenciosa. Então ele nas palavras do que viu, falou que parecia as nossas estrelas cadentes. O som de um sopro no vento persistiu lá desde o começo, desde quando pousou, lembra? Então, para se deslocar para ir embora também manteve a mesma característica. Mas mesmo esse sopro de vento, sem barulho de motor, turbina algum, só apareceu depois da decolagem. A nave já estava distante. Então vamos aprofundar aqui a nossa análise forense, e essa seria os dados de uma inspeção diurna, né? Se a gente comparar essa nave, uma nave desse tamanho, menor do que um avião comum, teria todo um registro dessa sua
aterrissagem, a pressão da estrutura, do peso da estrutura, né, iria deixar essas deformações no solo até uma certa profundidade. Então, a característica, né, dela, do local dela que tocou o chão, como os pneus, também deixaria essas marcas inevitáveis, bem típicas, né, sobretudo na relva, e que dariam um peso, né, uma ideia de peso, né, por essa deformidade. Mas o que aconteceu aqui foi essa sustentação antigravitacional, deixando então zero vestígios físicos, a relva ficou intacta e para os ufólogos isso foi justamente o que empiricamente confirmou o que foi descrito pela testemunha. Tinha realmente uma força antigravitacional, mais um aspecto lá do Elizondo. Numa matriz comparativa, bem simples, você vai ver essa tecnologia terrestre versus anomalia. Então, a propulsão lá de 1950, né, teria motores, a iluminação seria bem característica, com sombras, né, do interior, tanto de fora quanto a do interior, lá dos cockpits. A decolagem também seria pegando embalo, como a gente chama, né? Seria progressiva, do zero até a velocidade suficiente para se ganhar uma certa altura, e isso em pista horizontal. Os grandes helicópteros ali já surgiam, mas o ápice deles, lembra daqueles Bells lá na Guerra do Vietnã? O impacto, você não viu um helicóptero na Segunda Guerra Mundial, isso eu tenho certeza. Então vamos lá, o impacto no solo, marcas profundas de trem de aterrissagem que não teve. Na anomalia nós temos tudo que nós falamos, a antigravidade, né, a questão da luz difusa, sem sombra, sem uma origem visível, a questão da aceleração instantânea, do 0 a 1 milhão, a ausência total de vestígios físicos na relva. Há também aqui o efeito acústico, né? O Twin Falls é o efeito acústico que a gente ouve quando há esse efeito semelhante a um furacão com força física extrema. Sabe aqueles caras que ficam ali num porta-avião sinalizando que o avião pode partir quando liga a turbina? Então, tem aquele tufão ali, né, que você vê no fardamento deles, jogando o fardamento deles, e a força física ali extrema que aquilo faz. Que qualquer decolagem que você vê no aeroporto também faz. E que me lembra muito, né, quando eu vejo esses aviões decolando e passando, né, e ouço, por sua vez, os teóricos do astronauta do passado clamando por alguém justificar como é que os índios americanos, antes do homem branco chegar na América, já chamavam os deuses deles que chegavam e iam embora no pássaro do trovão, né? Então é curiosíssimo esses pequenos detalhes quando a gente resolve fazer uma avaliação séria dos relatos. Então, no caso, apenas o ruído perceptível, como a gente viu, foi do vento, né? Após a decolagem ou na chegada. Então não houve essa sensação de arrasto na vegetação, nas árvores ou na própria testemunha. E esse balançoeuse, desculpe meu francês, mas seria o termo para essa deslocação de ar com força letal, né, capaz de curvar e quebrar as copas das árvores locais, né? Então a gente sabe que uma turbina ali ou uma aeronave que passa rasteira ali, ela tem uma força, né, de deslocamento de ar ali destrutiva, de destelhar casas, etc. Então a conclusão é que o caso Guyancourt demonstra uma operação em modo de baixa perturbação ambiental em comparação direta a qualquer decolagem que pudesse ser feita naquela época com as aeronaves mais modernas. Então, se era tecnologia terrestre, era confidencial. Então, a gente sintetizando um pouco todo o perfil, há um paradoxo
né, que a gente vê aqui. A mundanidade do caso, os pequenos detalhes que eu falo para vocês. É uma grande tecnologia, né, inimaginável para a época, inimaginável até para hoje, quebrando leis da física ali na cara, sem destruir os seus tripulantes instantaneamente. E paradoxalmente está quebrada, precisando de pelo menos uma olhadinha rápida ali, uma gambiarra, uma reparação à beira de estrada, como as nossas vis invenções. Então, há também uma intervenção manual sem ferramentas. Seja quem for, tinha plena convicção ou total ignorância sobre riscos. E o diálogo é muito banal sobre a avaria, né? Tanta coisa interessante que eu particularmente perguntaria para essas criaturas se tivesse a oportunidade. Com certeza não perguntava se ia precisar do macaco para trocar o pneu. Então a impossibilidade, a gente vê aqui as coisas impossíveis de todos esses eventos do caso, a suspensão em gravidade zero, como fazer isso, enquanto se desce da sua nave e vê e conserta ela, uma iluminação sem origem local e aceleração a 90 graus sem inércia, sem nenhum impacto no cenário ao redor. Então, nosso veredicto investigativo é que o evento não se trata de uma demonstração de força ou agressão. Ele, para as criaturas, para os hominídeos ali, ou humanoides, foi um ato banal, né? É um registro de uma observação acidental feita pela testemunha, que teve a sorte de estar ali e ver um aparente conserto, né? Pacífico, pragmático, vendo ali algo que eles tinham que dar uma atenção e consertar ou ver ao retornar no meio de talvez uma operação extraterrestre de maior importância. Então fica aí para os senhores fazer seus próprios vídeos, suas próprias conclusões, porque aqui eu encerro a minha avaliação. Deixo aí as fontes e arquivos de referência que eu usei. Claro, assim, a origem primária é o Jader Pereira, né, no livro Tipologia dos Humanoides Extraterrestres, que está lá na biblioteca UFO. No número 1. É a primeira vez, antes dos livros do Tiago Tiquete, que podem também ser consultados. Tem também o das espaçonaves dele, na mesma biblioteca UFO. E tem o arquivo digital também, que eu sempre vou recomendar a vocês, que é o Portal Fenômeno, do Jackson Camargo, que eu considero o maior arquivo sério, ético, realmente válido em língua portuguesa sobre os arquivos ufológicos. Então você quer saber sobre qualquer caso, vá no Portal Fenômeno que você vai encontrar lá. E a classificação fica então entre os casos aí da década de 50 ocorridos na França, e encerro aqui o dossiê sobre esse caso. E então, o que é que vocês acharam? Afinal de contas, de onde vinham esses seres? Será que eram homens do futuro? Será que eram alienígenas? Será que a forma humanoide, como a nossa, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, até cabelos, né? É uma forma evolutiva de muito sucesso pela galáxia fora, e por isso vamos tender a encontrar mais seres humanos muito parecidos, semelhantes extremamente conosco por aí, do que criaturas mais estranhas, porque essa é a forma com que seres inteligentes chegam ao nível de tecnologia e de estudar e ter consciência e estudar sobre si mesmo, sobre o cosmos. Será que é essa a explicação? Não sei. Pode ser homens do futuro, talvez, como eu disse a vocês, até do passado, que aqui estiveram alguma vez e
Nós somos seus descendentes, né, sobreviventes a talvez mais de uma grande catástrofe planetária. Isso aí até a ciência clássica defende. Deixo todos esses argumentos para que vocês continuem desenvolvendo uma leitura crítica, não só para a ufologia, para os mistérios da humanidade, mas para o seu dia a dia, sobre as coisas que você está se formando ou já faz parte da sua formação, experiência profissional, da política, da sociedade, das religiões, das manipulações de massa, de todas as formas, para que vocês tenham autocrítica e se protejam, né, de tudo isso. Simplesmente não repitam o que está sendo dado e acreditem e que não deixem de ler, para que daí só sobre a única fonte, que será acreditar em alguém que lê. Então você vai ficar à mercê do caráter dessa pessoa. Então, trocando em miúdos, a avaliação de um caso ufológico como esse é para tornar cada um de vocês, como eu sempre disse aqui, um detetive do improvável. Espero que tenham curtido. Se sim, dê um like, curta aí, se inscreva no canal e continue nos assistindo aqui, mandando suas críticas, comentários e opiniões e sugestões sobre temas. Nós continuaremos aqui com a nossa ética e seriedade de sempre. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.